Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, dos versículos 26 ao 32 e depois capítulo 13, dos versículos 33 ao 34. Naqueles dias Jeroboão refletiu consigo mesmo. Como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 105.
Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais. Praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito, nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis, grandes feitos. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que nos salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 8, dos versículos 1 ao 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus respondeu-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Reflexão. O rei Jeroboão, preocupado com seus próprios interesses, pecou gravemente ao promover a idolatria entre o povo. A atitude do rei Jeroboão se assemelha muito ao que está no coração de tantos que exercem papéis de liderança na atualidade. Há muitos que se valem da religião para atender interesses que não promovem a comunhão com Deus e com o próximo. Fazendo uso de algo sagrado para quem crê, são capazes de enganar e usar da fé para se enriquecerem e conquistarem objetivos que nada dizem respeito com a verdadeira fé. A fé autêntica é aquela que, ao nos aproximarmos de Deus, nos sentimos alimentados e nutridos em nossa vida espiritual pela presença divina junto de nós, sustentando-nos e ajudando-nos a vencer as labutas do dia a dia. No Evangelho de hoje, vemos um gesto de Jesus que favorece a comunhão com Deus. Jesus alimenta a multidão com pães e peixes multiplicados e sacia a fome daquele povo. A multiplicação dos pães é também, sem dúvida, alusão à Eucaristia e à vida eucarística, comunhão com Jesus e com os irmãos. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje, no versículo 1, a seguinte passagem: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. E no versículo 2: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Podemos entender dessa passagem que a multidão não tinha absolutamente nada para comer, nem para dividirem entre si. Portanto, trata-se de um milagre verdadeiro, a multiplicação dos pães e dos peixes, e não um milagre do compartilhamento, como vemos muitas pessoas apregoarem. Sim, temos que compartilhar o que temos, mas não podemos jamais achar que isso será suficiente para nos alimentar, nosso corpo e nossa alma. Precisamos do verdadeiro pão, do pão vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Busquemos a esse pão
na Santa Eucaristia, nas Santas Missas, pelo menos aos domingos. Deus te abençoe e te guarde. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.